Saudações fraternas a todos, que a luz do grande arquiteto do universo continue nos abençoando, nos iluminando hoje e sempre, e que os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre presentes no nosso caminhar. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o capítulo começa nos dizendo o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que lá, onde estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Eu particularmente gosto bastante desse capítulo, gosto bastante de falar sobre esse capítulo, porque ele nos fala da vida além da vida. É claro que respeitando quem não acredita na vida além da vida, quem acredita numa única existência, que é esta, mas para aqueles que acreditam, nós temos ciência de que há muitas moradas na casa de meu Pai. Palavras do próprio Mestre Jesus. E eu sempre faço a seguinte colocação: qual é a nossa primeira morada? Se existem muitas moradas na casa de meu Pai, qual é a nossa primeira morada? Eu particularmente, respeitando quem pensa diferente, acredito que a nossa primeira morada é o nosso corpo físico. Porque é ele que nos dá a oportunidade de caminhar nesta existência. Veja, não estou falando de outras existências. Estou falando desta existência primeiramente. Então a pergunta é, se a nossa primeira morada é o nosso corpo físico, como é que nós estamos cuidando da nossa primeira morada? Como é que nós estamos cuidando do nosso corpo físico? É uma pergunta importante, porque ela é muito reflexiva. Porque quando a gente fala, eu estou cuidando, eu estou me cuidando, aí a gente lembra o quê? A princípio, dos vícios. E algumas pessoas falam assim, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu procuro ter uma boa alimentação, bebo bastante água, faço exercícios. Ok, isso é realmente salutar. Mas será que é só isso? E eu falo por mim. Quem me conhece sabe que eu sou muito acelerado, muito agitado, muito estressado. Agora eu estou melhorando um pouquinho. Mas vejam, será que isso é cuidar do corpo físico? Quantas vezes eu fui dormir muito tarde, não dormi quase nada, tendo que ir trabalhar no dia seguinte. Então vejam, cuidar do corpo físico é manter o equilíbrio. É claro que é salutar, né? Você não beber, e eu falo, quando não beber, é de forma exagerada. Não é uma crítica a quem toma bebida alcoólica. Mas é sempre com equilíbrio. Aliás, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui apenas para refletir, para trazer essa discussão. Então vejam, a gente tem que se perguntar, como é que nós estamos cuidando da nossa primeira morada, do nosso corpo físico? E aí fica no entendimento de cada um. A casa do Pai é o universo, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço físico, no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. E aí eu faço outra pergunta. Consultemos a nossa consciência e aí encontraremos a nossa atual morada. Ou seja, quando nós partimos para a pátria espiritual, e eu sempre ressalto que eu espero que demore bastante, nós só levaremos daqui as coisas boas que nós fizemos. Nada de material, por questões óbvias, não subestimando a inteligência de ninguém. Mas nós colheremos na pátria espiritual
os bons frutos que nós deixamos aqui, que nós plantamos aqui na terra. Se trocarmos a palavra morada por escala evolutiva, como seria a nossa atual morada? É a mesma pergunta, formulada de outra forma. Ou seja, se nós temos ciência de que nós colheremos o que plantamos, aí nós já temos indícios para onde nós iremos. Porque, particularmente, eu acredito na vida além da vida, acredito em vidas passadas, mas ainda assim, eu sempre enfatizo que o mais importante é o agora, é o hoje. Ah, mas e o passado, Júlio? Não é importante? Claro que é importante. Mas, de novo, essa história do passado, sim. Mas, na minha visão, o passado só serve para aprendizado, nada mais. Porque o passado não volta. Isso não é segredo para ninguém. Mas se o passado não volta, então por que ficar remoendo as coisas do passado? Por que querer ficar vivendo do passado? E outra coisa importante, se fosse necessário para a nossa continuidade, para a nossa jornada evolutiva nessa existência, se fosse importante sabermos quem nós fomos no passado, nós já nasceríamos sabendo disso. Concordam? Nós já nasceríamos sabendo, olha, na minha última existência eu fui fulana ou ciclano. Na minha penúltima eu fui... Enfim, nós já nasceríamos sabendo quem nós fomos. Mas a pergunta é, eu não sei. Eu não sei. Se alguém souber, gostaria que me falassem, porque seria muito interessante. Uma pessoa fala, olha, eu sei quem eu fui na última, na penúltima. É claro, não subestimando a inteligência de ninguém e sempre respeitando também aqueles que já fizeram regressão por algum motivo, mas por curiosidade não. Eu tenho curiosidade, quem não tem? Outro dia numa palestra, no próprio GEIC, a pessoa fala assim, eu não tenho curiosidade. Eu falo assim, puxa, parabéns, porque você está num grupo muito pequeno de pessoas que particularmente eu conheci na minha vida que não gostariam de saber quem foi em outras existências. Mas está tudo bem. Eu tenho muita curiosidade. Inclusive por conta das tendências. E é claro que ainda que nós não saibamos, pelas nossas tendências, nós temos indícios de quem fomos. Por exemplo, eu gosto muito de história, todos sabem. Então, provavelmente, eu tenha vivido em uma dessas épocas, tenha me relacionado, enfim, eu acredito. Não posso afirmar com certeza absoluta, mas eu posso dizer que tem grande chance. Mas não sei onde, não sei quem eu fui, se fui homem, se fui mulher, não sei. Mas enfim, se existem muitas moradas na casa de meu pai, não podemos fazer uma classificação absoluta, mas eles podem ser divididos, esses mundos, né, em inferiores, intermediários, primitivos, de expiação e de provas, regeneradores, felizes, celestes ou divinos. E aí no capítulo, claro que eu não vou lê-lo na íntegra, mas ele tem aqui algumas definições, e eu escrevi alguma coisa. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam. E um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Nos mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. E mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Ou seja, é para onde nós um dia iremos. Ah, Júlio, mas é muita pretensão? Não, é constatação.
A tendência de todo o espírito é caminhar e se transformar em um espírito celeste, divino. E aí nós habitaremos esses mundos. Mas a pergunta é, o que fazer hoje? Porque se nós colheremos o que plantamos, como eu já disse, e aliás eu gosto muito desse ditado popular, a pergunta é, o que nós estamos fazendo? É só para reflexão, para que nós possamos ser pessoas cada vez melhores. Vejam, independentemente de acreditar ou não na vida além da vida. O importante é o hoje. É nós procurarmos fazer as coisas cada vez melhores e evoluirmos, sermos mais fraternos. Ah, mas e a Terra? A Terra não é um planeta de provas e expiações? Está se transformando num planeta de regeneração. E a pergunta que fica é a seguinte, se nós estamos hoje aqui na Terra, é porque o nosso padrão vibratório nos permite estar aqui. Mas a Terra, os planetas, evoluem, assim como os espíritos evoluem também. Ou seja, a Terra está evoluindo, se transformando num planeta de provas e expiações em um planeta de regeneração. E aqueles espíritos que hoje habitam o planeta Terra e estão partindo, quando tiverem, ou se tiverem a oportunidade de reencarnar, se não tiverem um padrão vibratório compatível, com certeza não reencarnarão mais na Terra. Porque vejam, os espíritos estão aqui. A Terra está evoluindo. Se esses espíritos não evoluírem também, quando for dada a oportunidade de reencarnar, vejam, a Terra já está evoluída, a Terra já evoluiu. Esses espíritos não. Ou seja, o padrão vibratório desses espíritos que partiram será proporcional ao mundo que eles habitarão. Que foi o que aconteceu com os exilados de Capela. E, aliás, é um livro que eu sempre recomendo para todas as pessoas lerem. Os Exilados de Capela e A Caminho da Luz. São obras sensacionais e que todos deveriam ler. É claro, não há uma obrigatoriedade, mas seria interessante que todos lessem. Enfim, muitas coisas poderiam ser ditas. Essa é a nossa mensagem de hoje. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. No mais, que o grande arquiteto do universo continue iluminando o caminhar de todos e que os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre presentes na nossa vida, hoje, amanhã e sempre. Um beijo no coração de todos, um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo ano, com muita saúde, muita paz, muita luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.